alegrai-vos no Senhor. Olá, eu sou Frei Alfredo e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo. Muito obrigado se você está se inscrevendo, compartilhando e curtindo. Desde já fica aqui o meu agradecimento. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Essa é a pergunta hoje que João Batista manda fazerem a Jesus. É o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria. E a primeira coisa a observar nesse Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 11, de 2 a 11, é que o autor do Evangelho de Mateus escreve para a comunidade dos judeus. E é por isso, então, que ele apresenta a figura de Jesus, fazendo uma relação com a vida e com a ação da figura de Moisés. Moisés foi aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito, lançando as famosas 10 pragas, mas aqui Mateus apresentará Jesus não lançando 10 pragas, não fazendo 10 ações, mas não cumprindo nenhum castigo, mas fazendo outras ações de comunicar vida, inclusive aos seus inimigos. Jesus, ao contrário, não cumpre estas ações de castigo como Moisés fez sobre os inimigos egípcios, mas Jesus comunica a vida com as suas obras e as suas ações, inclusive aos seus rivais e inimigos. E tudo isso, então, provoca um desconforto, uma tensão muito grande, porque a atividade de Jesus não está batendo, não é aquela esperada que havia sido anunciado por João Batista, e nós lembramos então que o Messias, segundo João Batista, é o justiceiro, aquele que viria com o machado na mão, né? Já está na raiz das árvores, e a árvore que não produzir frutos vai ser cortada e jogada no fogo, como lemos domingo passado. Esse Messias, segundo João Batista que tinha herdado a herança dos profetas do Antigo Testamento, portanto, a imagem esta imagem de vingança, de castigo. Este Messias, segundo João Batista, viria para dividir o povo entre bons e maus, entre puros e impuros. Diante da atividade de Jesus, o que acontece é algo totalmente inesperado, então. Inesperado sem nenhum castigo. E aí, quem entra em crise diante desta incongruência, segundo eles, porque não está batendo o que foi anunciado, quem entra em crise é o próprio João, como a gente lê neste evangelho, e por isso Mateus começa dizendo que João estava na prisão pelo motivo que a gente conhece, porque denunciou, não é, Herodes por ter tomado a mulher do seu irmão. Portanto, uma justificativa moral. Mas, na verdade, aqui existe um historiador romano da época, Flávio Josefo, muito conhecido já, e em sua obra Antiguidades Judaicas, ele nos dá uma leitura diferente, uma outra chave de leitura, que é uma leitura política sobre a prisão e o assassinato de João Batista, não apenas aquela explicação moral. Por quê? Esse Flávio Josefo escreve que Herodes estava muito preocupado com o sucesso de João Batista e com as pessoas que seguiam João Batista, e o medo das revoltas era constante. Por isso, então, diz Flávio Josefo, por isso Herodes decide que seria muito melhor antecipar-se e livrar-se dele antes que a sua atividade levasse a uma revolta. Portanto, para esse historiador romano Flávio Josefo, existiu um motivo político além do motivo moral para o assassinato de João Batista, que numa prisão de segurança máxima, construída por Herodes o Grande, estava trancafiado na costa oriental do Mar Morto, nessa prisão de segurança máxima. Quando ouviu falar das obras de Cristo por meio dos seus discípulos, e aqui essas obras são aquelas pelas quais Jesus, o Messias, comunica a vida, inclusive os pecadores e inimigos. Aqui há algo estranho. Foram os discípulos de João Batista que foram enviados por ele. Quer dizer que João Batista ainda tem discípulos. Isso significa que se João Batista tem discípulo, não acolheram Jesus como o único que deveria ser seguido, embora João tivesse apontado como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, não é? Não seguiram Jesus, ainda tem discípulos, João não deveria ter. Então, esses discípulos de João Batista levam a Jesus uma pergunta muito intrigante. És tu aquele que deve vir ou devemos esperar outro? Na verdade, essa pergunta de João Batista, meus irmãos, tem o sabor, tem o tom de uma excomunhão, porque
esta pergunta está dizendo que se não é Jesus aquilo que era esperado, aquele Messias esperado, então não queremos. Queremos outro, e isso é uma excomunhão. Jesus não é um Messias que viria levar adiante o castigo de Deus. Não é. Se Jesus não é esse Messias que faz com que João então entre em uma crise profunda, ele faz essa pergunta muito intrigante. Jesus, na verdade, não responde a essa polêmica com argumentos bíblicos ou teológicos, mas responde com obras. E de dizer a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Dizei a João o que ouvis e vês. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas vão para João, então esses discípulos, e relatem a experiência que eles estão fazendo de ver, de enxergar com os próprios olhos e de escutar a boa notícia através das ações de Jesus, diferente das pragas de Moisés no Egito, não é? Essa experiência que vocês fizeram, aqui então Jesus elenca 6 obras. Portanto, essas 6 obras, o número 6 que é o tempo da criação, Deus criou em 6 dias, comunicou vida em 6 dias, é um prolongamento de Jesus à obra da criação e é uma continuação do Deus da criação. Continua a comunicar vida. Observemos então que todas essas ações de Jesus, com as quais ele se comunica, restitui a vida, traz a alegria e a vida às pessoas. Que ações são essas? São 6 aqui. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. E os leprosos não eram considerados doentes apenas, mas malditos e castigados por Deus. Quarta, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus, então, toma essa lista de ações lá do próprio Isaías, inclusive é a primeira leitura que nós ouvimos, né? Em 2 textos, Isaías havia anunciado também a vingança de Deus contra os pagãos, contra os pecadores, mas Jesus não vai falar de vingança nenhuma e por isso omite, porque a ação de Deus através de Jesus é uma oferta de amor a todos e não uma forma de vingança ou de castigo. E é por isso que Jesus então proclama uma nova bem-aventurança nesse evangelho quando diz: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Mas quem escandalizaria, o que escandalizaria nas ações de Jesus? É o escândalo da misericórdia. E isso é estranho, porque enquanto o castigo de Deus anunciado no Antigo Testamento causava medo nas pessoas, não escandalizava. A misericórdia, por outro lado, escandaliza e continua ainda escandalizar principalmente as pessoas religiosas que pensam que Deus as ama pelos seus méritos, pelos seus esforços, e essas pessoas religiosas não suportam a imagem de um Deus de misericórdia. Essas pessoas vivem num medo e são impedidas, infelizmente, de fazer uma experiência do amor de Deus. Deus de misericórdia significa que o seu amor não conhece obstáculos colocados aí, postos pelo ser humano, porque o seu amor quer chegar a todos. Jesus havia anunciado que o seu Pai não é o Deus da religião. Vamos entender muito bem isso, porque é uma ideia básica em todas as religiões, inclusive na religião judaica na época de Jesus, que geralmente dizia, como todas as religiões, que Deus premia, Deus dá prêmio para os bons e castiga os maus. Mas Jesus havia dito que não, que a ação do Pai é como o sol que brilha sobre bons e maus, como a chuva que cai sobre justos e injustos. Jesus mudou muito essa concepção, portanto. A ação do Pai de Jesus é uma comunicação de amor, independentemente, e é isso que causa o escândalo da misericórdia, independentemente do comportamento e da resposta das pessoas, é isso que escandaliza. E escandaliza porque mesmo quem não merece, mesmo os considerados indignos, os impuros, os pecadores, são objetos, estão na mira do amor de Deus, sem uma penitência ou purificação prévias. E este é o escândalo da misericórdia. Veja, todos aqueles que passaram a seguir Jesus, que mudaram de vida no Evangelho, não encontraram em Jesus nenhuma
nenhuma penitência prévia. Ao contrário, depois que seguiram Jesus, acolheram seu amor, foram por ele resgatados, seguiram a vida de uma forma totalmente nova, se arrependendo inclusive. Jesus proclama felizes aqueles que não se escandalizam. Continuando, enquanto os discípulos de João partiam e então voltam para levar a resposta de Jesus e partem sem nenhuma reação, o que significa que é muito estranho, porque por um lado significa incompreensão e por outro discordância com o que Jesus acaba de dizer. Não, eles querem o Messias com o machado na mão. Enquanto voltam, Jesus começou a falar sobre João às multidões, fazendo várias perguntas. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é um caniço agitado pelo vento? Um caniço agitado pelo vento é a imagem, uma metáfora daquele que se dobra, daquele que dança conforme a música, da pessoa oportunista. Se o vento está indo para lá, eu vou para lá. Se está indo para cá, eu vou para lá. Alternando, dependendo dos seus próprios interesses. Então, essa pessoa está sempre disposta a se dobrar para manter-se no lugar onde está, ou pelo menos para não perder seus privilégios. O vento sopra de um lado, sopra de outro, o caniço se dobra sempre. Portanto, é a pessoa oportunista. Continua a pergunta, Jesus. Então o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Nos palácios dos reis convivem ali na corte os cortesãos. E os cortesãos são os subservientes. Para ter aquela vida boa ali da corte, eles estão prontos a mudar de bandeira, a virar a casaca, a dançar conforme a música, a dançar conforme o ritmo, mudando até seu próprio credo, até as próprias convicções, só para permanecer onde estão e não perder o seu posto. Jesus continua, então o que fostes ver? Um profeta? E ele mesmo responde, sim, eu vos afirmo. E alguém maior do que um profeta, mais do que um profeta. Quando Jesus diz que João é mais do que um profeta, é porque João Batista é aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. E aqui então Jesus nos faz compreender que para ser enviado de Deus, colaboradores de Deus, não podemos ser oportunistas, nem cortesãos, mas é necessário com a consciência na verdade, caminho, verdade e vida que é Jesus e sempre pelo próprio caminho. Ainda sobre João Batista, Jesus ensina que ele é aquele sobre o qual está escrito: eis que diante de ti eu envio o meu mensageiro diante de ti, ele preparará-te o caminho, o teu caminho. Aqui o evangelista coloca duas expressões do Antigo Testamento juntas, uma do livro do Êxodo, outra do profeta Malaquias. Envio o meu mensageiro diante de ti e ele te preparará o caminho. Apresenta a figura de João, portanto, como a figura de Moisés, como havia dito no início, que levou o seu povo para a terra prometida, mas não entrou. Ele mesmo, Moisés, não entrou, morreu antes de chegarem à terra prometida. Nesse caso, não é João, mas é Jesus que depois levará este povo à libertação. Finalmente, Jesus faz um elogio bonito a João. Em verdade, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, o Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus, a gente então relembra, em Mateus, é reino de Deus. Mateus não usa o nome de Deus, porque escreve para os judeus. E sua comunidade, então, Mateus e sua comunidade, é uma sociedade alternativa onde quem entra nessa comunidade, nessa sociedade alternativa, aceitou e acolheu a primeira bem-aventurança, que é a pobreza. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. João Batista não pôde entrar nesta comunidade porque foi encarcerado e assassinado. E não pôde, principalmente, renascer pelo Espírito, passando de filho de mulher a filho de Deus. É por isso que ele é o maior de todos, então, entre os nascidos de mulher. Mas Jesus não nasceu também de uma mulher? João Batista é maior do que Jesus? Não é isso que significa. Significa dizer que ali, de um nascimento comum, de fato, João foi o grande profeta. Já Jesus é diferente de João. Um grande abraço, alegrai-vos.